Bem-vindos ao Radar Acespro. O Radar Acespro é um programa que foi instituído pela Acespro do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. Na verdade, desde o início da quarentena aqui no Rio de Janeiro. As primeiras edições foram falando de como mobilizar a equipe para trabalhar em home office, como trabalhar com a saúde, questões trabalhistas, questões fiscais. E à medida que o tempo foi passando, novas ideias, novos temas foram surgindo, pessoas querendo se comunicar e naturalmente foi se expandindo e acabamos fixando um evento toda terça e quinta, neste horário de 17 horas da tarde e noite, né? Dependendo da época do ano, já começa a anoitecer. E temos contribuições incríveis, tivemos uma abordagem sobre o petróleo, sobre cidades inteligentes, lideranças de TI, realmente um conjunto de pessoas debatendo coisas muito relevantes. O nosso Radar Acespro está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no YouTube. Na verdade, esse particular a gente já está colocando direto no YouTube, num link aberto. Muitos de vocês já devem ter recebido o comunicado, mas aqui no Zoom é mais fácil de se relacionar, de fazer perguntas. Então, se vocês quiserem entrar pelo Zoom, fiquem à vontade até a sala encher. E já estou vendo que aqui nós temos muita gente de vários estados, de várias cidades. Temos São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, vai ser realmente uma preocupação do Brasil essa questão da documentação. E nós temos a honra incrível de ter o Walter Koch aqui conosco. O Walter Koch é um grande amigo meu, uma pessoa que sempre admirei, porque desde o início ele já estava à frente de mim porque eu comecei como engenheira mecânica, né? Mas somos mais ou menos contemporâneos e ele começou a trabalhar com o GED, mas ele, sem dúvida alguma, é um expoente, é uma pessoa de referência para todo o Brasil e mundo a respeito dessa questão de digitalização de documentos. Estamos aqui também com o Felipe Fernandes, da Live 245. O Felipe, ele é um especialista nessa área, ele já fez consultoria para inúmeras empresas, né? Isso, Felipe, na era de digitalização, de assinatura digital, e é um representante aqui da Live 245. Então, vamos começar com a seguinte dinâmica, se vocês não se importarem. Vamos começar colocando, inicialmente, o Walter para fazer uma boas-vindas, o Felipe para dar as boas-vindas, e em seguida o Walter Koch vai começar uma apresentação aí de alguns minutos, de 35 minutos, que vai ser a base do nosso debate depois disso. Então, vamos ver para não atrasar mais. Obrigada, gente. Vamos lá, Walter. Dê suas boas-vindas, Felipe das boas-vindas, e depois a gente começa a sua apresentação. Ô, Maria Luísa, eu queria te agradecer pelas gentis palavras, né? E antes disso, inclusive, te dar os parabéns por essas tuas iniciativas. Eu acho que elas estão realmente contribuindo muito para enriquecer o país no todo, porque você tem feito coisas aí realmente com abrangência nacional, conforme a gente está vendo de novo pela lista que a gente tem aqui de participantes. E principalmente pela importância dos assuntos que você está trazendo aqui. Eu vou tomar liberdade de botar 3 slides aqui para fazer essa minha introdução. Essa introdução, na verdade, está no contexto da Lei da Liberdade Econômica, e dentro dessa lei nós vamos hoje estar discutindo especificamente o decreto 10.278, que foi publicado e assinado em março desse ano. Aproveitando a tua introdução inicial, eu queria me apresentar. Você não é da época do cartão perfurado, mas eu sou, tá certo? Então, eu brinco que eu sou ciberneuta mais ortodoxo que caixa de maisena, mas na década de 80 eu trabalhava na IBM na Alemanha e fui exposto a esse vírus chamado Document Imaging, e desde lá eu venho nesse mercado especificamente. Eu atuo como consultor internacional e como instrutor internacional de alguns dos principais programas de certificação de profissionais. Eu tenho alguns projetos nos cantos mais loucos do mundo, sempre é assim, quando o americano não quer ir, eles falam, manda o Walter.
né? Então, de Líbano, Sri Lanka durante Guerra Civil e assim por diante, passei por isso tudo, né? Mas acho que foram ótimas lições aprendidas. E no Brasil, especificamente, com muita honra, além de ser pioneiro, eu posso dizer que tive envolvidos os maiores projetos, pelo menos do ponto de vista de volumetria. Um ponto importante que eu vou estar usando bastante hoje, eu também atuo na BNT, no Comitê de Gestão da Informação e Documentação, e nesse comitê a gente tem oportunidade de conviver com essas melhores práticas que a gente tem relacionadas aí à gestão documental, né? E mais recentemente eu fui nomeado como diretor executivo na BINFO. Especificamente do ponto de vista da legislação, eu tive a honra de fazer uma mudança de escritório, e nessa mudança de escritório eu achei algumas preciosidades. Está aqui um dos fax trocados na época com o gabinete do senador Sebastião Rocha, a quem a gente teve a honra de ajudar, em 1995, a redigir o primeiro projeto de lei. Seu e-mail, só um detalhe, eu não posso deixar de falar, essa sua carta, a carta, na verdade, de Ronaldo de Oliveira para a mudança da reunião, marcada para o dia 11/9, foi no dia seguinte da fundação da Live 245. Olha aí, ó. Tá vendo? A fundação da Live 245 pactou até no Senado brasileiro, você está vendo? Bem observado. Eu não tinha visto isso. Se eu tivesse visto, eu não ia perder essa chance. Mas tudo bem, aprendi a lição. Mas, de qualquer maneira, então, eu fico muito à vontade de discutir essa questão de legislação, porque realmente no país eu estou envolvido com isso desde o início. E aí a minha ideia, nos poucos slides que eu vou passar, é trazer um pouquinho dessa história brasileira para vocês. Nós vamos ver aí algumas coisas que aconteceram nesse caminho, para depois focar especificamente no 10.278 e principalmente no que a gente precisa fazer. Isso não é um assunto encerrado, a gente tem muito que fazer. Eu acho que uma das grandes oportunidades que a Maria Luísa está nos trazendo aqui hoje é conclamar todo mundo para participar desse processo. Exatamente. Ok. Da minha parte, era isso. Passo, então, para o Felipe. Gente, boa tarde. Eu não tenho apresentação assim como o Walter, né? Mas você é um pouquinho breve. Eu sou Felipe Fernandes, eu sou da Lab 245, tá? Eu quero agradecer o convite da CESPRO para eu poder estar participando do evento. É para mim uma honra enorme poder estar participando do evento com o Walter. Eu, quando entrei nessa área de tecnologia voltada para documentação, eu tive todas as informações sobre ele, li os materiais, então, para mim, é um prazer enorme poder participar desse painel junto com ele. Eu sou especialista dessa área Lab 245, eu estou sempre envolvido nos eventos, eu encontrei o Walter em alguns eventos em São Paulo, estou sempre rodando junto com os eventos da BINFO, os eventos da IMA, para sempre estar agregando mais conhecimento para poder levar para as nossas consultorias aos nossos clientes. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e vocês vão gostar muito do conhecimento que a gente vai ter, que a gente sempre ganha muito mais por qualquer palavra que o Walter dá. Então, é isso. Muito obrigado. Então tá. Muito gentil, Felipe. Vamos lá, Walter. Vamos lá, então. Estamos ansiosos. Então, vou voltar aqui para os meus slides. E, dentro deles, eu queria começar pela questão histórica. E aí, quando a gente fala em história, a gente tem que lembrar do seguinte: na essência, o que nós estamos falando é de um traslado de suporte. E essa, eu acho que é uma das que a gente tem. O que acontece hoje com esse novo decreto? E quando eu falo em traslado de suporte, eu queria lembrar a todos que nós temos legislação no país, legislação válida e legislação respeitada por todos os órgãos desde 1968. Porque nós instituímos em 1968 o microfilme,
né? Então, teve lá a lei do microfilme, depois o decreto regulamentando. Então, aqui já chama atenção para isso, né? Repara, teve uma lei, depois houve a regulamentação. Em 96 houve ainda uma complementação dessa regulamentação, né? Ou seja, a gente tem uma sequência aqui, a partir de uma lei, de regulamentações, colocando essa lei de uma maneira detalhada, de tal forma que todo mundo aceita o microfilme de forma legal. Então, acho que essa é uma lição aprendida que a gente tem no país e que a gente realmente não pode esquecer. Então, aqueles que falam que hoje em dia é uma aberração falar em traslado de documentos, vocês me desculpam, a gente faz isso desde 68, nunca ninguém... Sentamos com o senador Sebastião Rocha, e foi redigido esse primeiro projeto PLS 22, ele foi publicado em 96, então PLS 22 de 96, e vocês vão ver que ele exige o uso de mídia indelével, porque era o que a gente tinha na época. Então, ele foi aperfeiçoado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, virou o PL 3.173 e por muito tempo a gente falou e discutiu em cima desse PL no país. Mas nós tivemos um marco, e esse marco especificamente foi quando em 2001 veio a MP 2200, que criou a infraestrutura de chaves públicas brasileira, o ICP Brasil. E a partir desse momento eu passei então a ter não só o conceito da certificação digital, mas definidos padrões de assinatura digital e assim por diante no país. E aí o pessoal falou, opa, tecnicamente nós temos uma outra maneira de assegurar a integridade nesse processo todo de traslado da informação e digitalização da informação. Então, reparem que no momento que foi criado o ICP Brasil, a gente começa a ter aqui novas iniciativas de reescrever a legislação. Então, a primeira veio da Ângela Guaraganin, ela escreveu lá o PLC 11, que, na verdade, é uma releitura do PLS 22, mas tirando o suporte indelével e indo para o uso da certificação digital. Curiosamente, a gente tem aqui, quase que em paralelo, no Senado, aparecendo um projeto de lei idêntico, do senador Magno Malta. A única diferença entre esses dois projetos é que no projeto do Magno Malta, num dos artigos, ao término da frase está escrito desde que seja feito por cartórios. Eu não preciso dizer quem ajudou a fazer essa redação. Bom, esse assunto aí continuou sendo discutido por mais um tempo, até que nós tivemos em 2012 a infelicidade deste projeto da Ângela Guaraganin virar lei. E quando eu digo infelicidade, virou a Lei 12.682, e os 3 principais artigos dessa lei, que tinha 7 artigos, foram vetados pela Dilma. Então, já vou mostrar um pouquinho essa lei, que a gente vai ter que entender ela um pouquinho melhor, mas a Dilma vetou o que efetivamente dava consistência à lei. E aí começou o desespero no país, porque a essa altura a sociedade já tinha uma noção da importância de ter um amparo legal nesses processos de digitalização, e já que não existiria mais uma lei nacional, como era o objetivo da 12.682, cada um começou a resolver o seu problema. Então, nessa linha do tempo aqui, é uma linha do tempo feita no setor financeiro. O setor financeiro resolveu, com a 12.865, que então, lá no artigo 23, regulamenta o processo de digitalização de documentos de transações financeiras. E aí, o que eu chamo a atenção é de que
essa lei depois começou a ser regulamentada. Então, vem a questão da regulamentação de novo. Veja, primeiro entrou o Conselho Monetário Nacional, entrou o Bacen com carta circular e assim por diante, né? E a gente teve aí, então, todo um esforço, e que não terminou ainda. Até hoje a gente ainda tem novas cartas circulares do Bacen fazendo exatamente esse processo de regulamentação dessa lei no setor financeiro em 2013. Eu estou ilustrando com o setor financeiro, lá no final eu vou falar que outros setores fizeram a mesma coisa, a gente teve iniciativas semelhantes na área da saúde, na área de ensino, na área jurídica e assim por diante, ou seja, quando o pessoal viu que não tem lei federal, tá bom, então a gente vai resolver o problema e cada um por si, Deus por todos. Né? Houve ainda uma tentativa de ressuscitar o projeto do Magno Malta, novamente em 2016, porque a sociedade continuava clamando por uma lei federal, né, que realmente tivesse validade para todos os setores. Então, veja, eu citei algumas aí, a primeira é a 12682, né? Na 12682, o que a gente está vendo aqui, então, os 7 artigos, sendo que o 2º, o 5º e o 7º foram vetados, sendo que esses eram exatamente os mais importantes para nós. Mas desta lei ficou, né, e isso que ficou efetivamente como algo importante, né, é o artigo 3º dizendo que assegurar a integridade, a autenticidade e a confidencialidade será com o uso do certificado digital emitido pelo ICP Brasil. Tá? Então, quando a gente começa a pegar agora todas as leis e decretos, o que quer que seja que vieram depois, elas definitivamente endereçam, né, de cara a 12682. Você vê que no artigo 1º da 10278, ela está dizendo, né, no artigo da 12682, para estabelecer a técnica e requisitos, né, a fim de que documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Né? Esse é o objeto da lei. Tá? A lei, basicamente, ela está dividida em duas. Ela tem um âmbito aqui voltado para pessoas jurídicas públicas e o outro para pessoas jurídicas privadas. A gente vai ver que as duas têm até um modus operandi um pouquinho diferenciado de uma para a outra. Tá? A lei exclui uma série de documentos. Vamos entender por quê. Por que ele está excluindo o nato digital? Ora, nós temos a 2200 que já define como é que se dá o documento nato digital certificado. Então, não tem sentido chover no molhado, legislar um negócio que já está resolvido. Né? Ele tira fora os documentos e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Por quê? A 12865 ela já regulamenta isso. Ela tira fora os documentos em microfilme. Por quê? Nós temos toda a lei do microfilme já especificando, né, como é que é o processo de microfilmagem. Ele tira os documentos audiovisuais. Claro, pessoal, aqui é questão de propriedade intelectual. Né? Imagina eu pegar uma cópia de um filme e dizer que ela é, né, o documento legal. Né? Quer dizer, eu estou autorizando a pirataria. Né? Então, obviamente, toda essa parte audiovisual ficou de fora, né? E os documentos de identificação e porte obrigatório, obviamente, também. Tá? Ela tem um pequeno glossário, né? E aí ela vai ao que nos interessa. Primeiro, as regras gerais. Né? Então, nas regras gerais, ela fala em procedimentos e tecnologias. Então, vamos deixar muito claro que não é uma lei nem de procedimento, nem de tecnologia. A gente vai ver que tem as duas coisas aí, e boa parte dessas duas coisas ainda precisa ser melhor detalhado, melhor elaborado. Então, começa falando aí, né, a preocupação em relação à integridade e à confiabilidade, a preocupação do ponto de vista de rastreabilidade e auditabilidade dos procedimentos. E aí eu lembro que lá em 91, nós já tivemos lei no país, aliás, ela aparece lá no histórico, eu não chamei atenção, mas em 91 nós definimos a política de arquivos. Né? E parte do que está definido lá me é útil aqui agora. Né? Ela cita a necessidade de padrões técnicos de digitalização para a qualidade da imagem, a legibilidade e o uso do documento.
Mais para frente eu vou voltar nesses caras. A questão da confidencialidade e, por fim, de interoperabilidade. Aí a lei faz o seguinte, aquilo que eu disse antes, ela se divide em dois. Ela tem um foco aqui nas entidades públicas, e quando ela fala, então, nas entidades públicas, ela está me dizendo o seguinte, eu preciso assinar digitalmente com certificação digital no padrão ICP Brasil. Ponto. Ou seja, não tem muito o que inventar na área pública. Na área privada, eles vão um pouquinho mais longe. Eles dizem assim, olha, nas relações entre particulares, qualquer meio de comprovação de autoria e integridade é válido. E vamos entender por quê, pessoal. Nós temos, por exemplo, no país, a compensação de cheque por imagem. E na compensação de cheque por imagem, o que acontece? Os bancos trocam imagem de cheques entre eles. E o protocolo utilizado para fazer esse intercâmbio de imagens entre os bancos é um protocolo que foi definido a nível de FEBRABAN. Então, as partes regularam entre elas como é que eu vou fazer a troca. E veja, um aceita a imagem do cheque do outro banco de uma maneira totalmente legal, a tal ponto que ele paga a imagem. Agora, obviamente, que se não houver um acordo aqui, ele está dizendo, então, vale o artigo 5º, então tá bom, se vocês não entrarem no acordo, volta a valer o que está previsto no ICP Brasil. Desnecessidade de digitalização. Então, veja, ele está dizendo aqui o seguinte, pessoal, por favor, antes de sair digitalizando, e notadamente acervos legados, aplica uma tabela de temporalidade. Porque não faz sentido digitalizar acervo que já tem a sua temporalidade vencida e vão mais longe. Isso até dependendo do tipo documental, dentro da LGPD é problema, tá certo? Então, eu estou deixando muito claro, vamos avaliar muito bem onde nós estamos empregando isso, até para evitar problemas de conformidade. Do ponto de vista de responsabilidade, ele está nos dando a alternativa, olha, você pode fazer ou pode pôr um terceiro para fazer. Obviamente, se você botar um terceiro, você vai ter que responder por esse cara. Então, a importância de ter procedimentos de rastreabilidade e auditabilidade que realmente permitam você assegurar a integridade do trabalho sendo desenvolvido por este terceiro. A questão do descarte. Então, olha só, após o processo de digitalização realizado conforme esse decreto, o documento físico poderá ser descartado. Ponto. Então, é aqui que tá claro para todo mundo de que a lei realmente dá amparo legal ao processo de digitalização. Porque ele me permite me desfazer do original. Aí ele tem uma ressalva que está dizendo ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Bom, valor histórico para quem? E aí temos de novo dois cenários aí. Nós temos o cenário na área pública, com todas as definições do CONARC. Nós temos o cenário na iniciativa privada, onde alguns autores falam, olha, se a temporalidade do documento for permanente, então é um documento histórico. Ora, se ele é um documento histórico, então, pelo que está aqui na lei, ele não vai poder ser destruído. Então, são pontos aí que a gente precisa estar lembrando que ele impacta dos dois lados. Aí ele se preocupa com a manutenção dos documentos digitalizados. E essa manutenção, primeiro, é a proteção do documento contra alteração ou destruição, ou seja, entendam aí implicitamente a questão do backup, tá certo? Quer dizer, eu preciso ter a possibilidade de resgatar eventualmente um documento que foi destruído, e aí ele entra num ponto inédito que nenhuma das legislações redigidas anteriormente no país, que é a questão de metadados. Então, já nós vamos ver que tem aí um anexo explicitamente para discutir a questão de metadados. E, por fim, uma preocupação muito grande, que é em relação à preservação histórica.
a preservação digital. Eu comecei brincando que a Maria Luísa não é da época do cartão perfurado, mas eu sou, né? E meu pai carinhosamente guardou algumas caixas de cartão perfurado da época que eu comecei, e essas caixas ainda estão aqui em casa, né? Pessoal, a informação está íntegra. A informação está íntegra. Quer dizer, eu vejo os furinhos lá no cartão, né? Ela está autêntica, ninguém mexeu nesse negócio, agora ela não está usável. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai para esse mundo digital, é a questão da usabilidade no futuro, é a questão da preservação digital. Eu vou dar alguns exemplos muito rápidos aqui para mostrar o problema que está por trás disso. Então, por exemplo, legislação de RH, 30 anos após o desligamento do funcionário. Pô, o cara trabalhou 30 anos numa empresa, então qual é a temporalidade desse documento? 60 anos. Eu estou há 40 na indústria e eu não tenho coragem em dizer para vocês, daqui a 40 anos, qual é o suporte, qual é o formato de arquivo que nós vamos ter. Tá certo? Muito menos 60. Então, a importância, a lei ela traz realmente a importância de haver esses mecanismos de preservação digital desse acervo. A lei tem alguns anexos. O primeiro anexo que a gente encontra aqui é o anexo que fala quanto às características técnicas. E aqui não tem muita invenção. Eu acho que a 12865 do setor financeiro, ela já prestou um grande trabalho para se chegar à conclusão o que deveria estar sendo utilizado do ponto de vista de resolução. Eu particularmente participei e acompanhei esse processo, então posso dizer para vocês que no início, no setor financeiro, a gente estava usando 200 DPIs, e aí houve o Ministério Público contestando de que não conseguia fazer perícia grafoscópica em cima de imagem de 200 DPIs e queria ir para 300. Então está aí a explicação por que hoje a gente fala 300. Um outro ponto interessante que a gente tem aqui é a primeira lei que usa como formato de arquivo o PDF-A. Um pouquinho de história aí que o Felipe diz que gosta de escutar. O PDF-A é um formato definido pela ISO. Existem duas normas ISO, a ISO 19005, definindo o PDF-A, e a ISO 32000, também definindo o PDF-A. A diferença entre esses dois PDFs é o seguinte: quando a ISO falou assim, olha, gente, nós precisamos ter um formato de arquivo que nos ajude na preservação digital. Então, eles procuraram o Adobe e falaram, cara, vocês não querem abrir o código do fonte do PDF? E a Adobe falou, tá bom, eu abro do PDF velho. Então, eles abriram o PDF 1.4, e o PDF 1.4 virou, então, a ISO 19005, que é o primeiro PDF-A. Mais para frente, a Adobe novamente foi generosa, abriu o PDF 1.6, e o PDF 1.6, então, virou a ISO 32000 como PDF-A na mais nova versão. Esse A aí é archival. Então, vejam que no momento que eu começo a ter já na própria redação do decreto, já a menção a formatos de preservação digital, e ao uso de melhores práticas documentadas da ISO, já começa a ficar claro que realmente quem escreveu isso andou pesquisando e andou se preocupando já com alguns desses pontos. O outro assunto que é inédito na lei é a questão de metadados. Eles definem um conjunto mínimo de metadados. Então, eles estão exigindo que, olha, vai ter que ter um metadado de assunto, sendo que esse metadado de assunto pode ser gerado a partir do conteúdo do documento, através de palavras-chave, e essa geração é livre ou o uso de um vocabulário controlado para fazer isso. Ele quer saber a quem esse documento está relacionado. Então, aqui é a questão de autoria. E cuidado, porque esse autor é diferente de quem fez a digitalização. Eu também tenho aqui o responsável pela digitalização, seja pessoa física ou jurídica.
né? Ele quer saber data, hora e local da digitalização, né? Então, aí começa a questão de rastreabilidade e já uma preocupação do ponto de vista de auditabilidade dessa informação, né? Ele quer o título, né? Então, o que é a designação desse documento? Ou se não tem uma designação para esse documento, então, né, alguém vai tipificar esse documento dizendo, olha, a designação de identificação desse documento, né, ao meu entender, é esse, né? O tipo documental, né? E aí o tipo documental, eu preciso desse cara para efeito de definição de temporalidade e algumas das coisas que a lei menciona lá atrás. Então, esse conjunto todo de metadados que está aí, já é uma proposta inicial. Lembro eu que, se a gente pegar as normas ISO de metadados, o acervo de metadados, ele não tem limite, ele é expansível. Quer dizer, eu posso crescer com esse cara à medida do necessário. Então, isso aqui é um conjunto mínimo de metadados e, obviamente, cada organização vai colocar adicionalmente os metadados necessários para que eles consigam fazer as operações que eles desejam ou precisam fazer com esse documento. Agora, tem uma surpresa aqui na última linha, que é um hash. Tá? O pessoal está nos dizendo o seguinte, olha, nós vamos ter um hash, né, para fazer a verificação da integridade. Então, para quem não está acostumado com isso, como é que funciona essa questão de hash na integridade de imagens? Né? Então, o que a gente faz hoje, por exemplo, com o cheque? Um banco digitaliza um cheque, gera um hash desse cheque, esse hash é criptografado e ele é anexado à imagem do cheque junto da assinatura, carimbo de tempo e uma série de informações adicionais dentro do certificado. E eu mando isso para alguém. Quem receber vai fazer o quê? Vai tirar isso de lá, vai fazer, né, a descriptografia daquele hash e aí ele vai gerar um novo hash da imagem que ele recebeu e vai comparar o hash que ele recebeu versus o hash que ele gerou para ver se os dois são iguais. Se os dois não forem iguais, eu tenho um problema de integridade. Então, é dessa maneira que a gente assegura isso. Então, veja, os caras falam, vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, mas vai ter que ter hash, iniciativa privada, iniciativa pública, né? E essa é a maneira, basicamente, de fazer isso. Qual é o hash que vai ser usado aqui? Não sei, nós vamos ter que discutir isso. Tá? Então, eu havia citado lá no início, quando houve lá o sucateamento da 12682, né, todo mundo saiu correndo para se virar, então o Poder Judiciário hoje, né, eu estou com um problema aí de uma precatória do meu pai, a juíza fala, você vai ter que esperar reabrir os tribunais, porque só o processo digital está andando. O seu pai ainda na época do papel e esse papel não anda mais. Né? Então, está claro quanto o Poder Judiciário está digital hoje. Né? Existe um modelo de requisitos definidos por eles, MOEC, JUS e assim por diante. Né? Então, resolveram o problema deles. O financeiro, eu contei aqui a historinha do 12865, né? E deixei claro de que é uma lei que, na verdade, sofre regulações e normatizações até hoje. Né? A medicina teve todo um processo aí do Conselho Federal de Medicina, mais o SBIS, né? Que culminou, então, na 13787, né? Falando já em dossiê médico digital. Né? O MEC começou a exigir que o acervo acadêmico das instituições de ensino superior estivessem digitais através de portarias e assim por diante. Então, o fato é, tá? Essa lei ela visa efetivamente tentar fazer o que a 12682 deveria ter feito lá em 2012, né? Que é criar uma estrutura nacional, né? Dizendo a todo mundo como é que eu devo fazer esses meus processos para que eles realmente sejam reconhecidos e tenham amparo legal. Com toda essa discussão que a gente teve até agora, eu estou chamando a atenção de vocês que existe uma série de pontos que não estão concluídos, não estão definidos. A gente precisa ter
né, a regulamentação e a normatização, por exemplo, da questão de interoperabilidade. Existe uma série de padrões de interoperabilidade, né, a lei deixa em aberto. Né? E aí, qual é o padrão de interoperabilidade que vai ser utilizado? A própria questão do contexto e arquivamento. Né? Simplesmente fala, vai botar tabela de temporalidade, e daí? Né? Tem um monte de outras coisas que precisam ser definidas. A questão de preservação digital, o CONARC já definiu lá na Resolução 43 alguma coisa nesse sentido, mas é isso que nós vamos usar no Brasil, ou algum outro padrão de preservação digital que a gente tem uma série aí definidos ao redor do mundo. Né? Do ponto de vista de auditoria, a lei fala lá na lei, dos arquivos oficiais lá atrás, então, ok, vale, né, o que está definido nessa lei ou como é que nós vamos fazer a auditoria. Né? Algumas outras ações, elas podem vir até de trabalhos que o próprio Conselho Monetário Nacional já fez e o Bacen, né, no caso, na regulamentação e na normatização da 12865. Então, por exemplo, né, a lei ela se preocupa com a constatação da integridade e autenticidade. Né? Então, só para vocês terem ideia, na regulamentação da 12865 tem um metadado lá que te diz, olha, essa imagem veio de um documento original, veio de uma fotocópia autenticada, veio de uma fotocópia, né? Veio de onde? Quer dizer, eu estou começando a me preocupar com a integridade do documento que deu origem àquela imagem. Tá? A questão de qualidade da imagem, não cita nada, só que no setor financeiro, por exemplo, se você digitalizar um documento que tenha uma inclinação superior a 2 graus, o outro banco não é obrigado a aceitar. Né? E por uma razão muito simples. Acima de 2 graus, a performance dos algoritmos de OCR começa a ficar prejudicada. Então, entre eles, houve um acórdão aí que define qual é a qualidade do documento, número de pixel preto, número de pixel branco, inclinação e assim por diante, né, definindo a qualidade. A lei fala em qualidade, mas não diz qual é a qualidade que nós estamos querendo. Né, backup. Né, como é que fica a questão do backup? Quer dizer, o que nós estamos falando de backup? Né? Existem hoje legislações dizendo, olha, não, determinado tipo de informação não pode ser armazenado fora do território nacional. Né? Então, novamente, são coisas que precisam estar sendo definidas. Né? A própria questão do terceiro, quer dizer, quais são os mecanismos de auditoria da prestação de serviço pelo terceiro, né, para evitar de que quem fez a contratação do serviço não seja imputado. E, por fim, né, a confidencialidade, está aí, volta eu na LGPD e outras legislações que a gente tem aí, sigilo bancário e assim por diante, a própria questão da médica, né, o controle de acesso, quer dizer, como é que eu vou assegurar os acessos. Então, na essência, né, do ponto de vista de ações, o que nós estamos precisando é um engajamento da comunidade, né? E aí essa minha paixão pelo trabalho da Maria Luísa, porque sempre quando aparece um incêndio desse no país, ela é uma das primeiras a empunhar a bandeira, né, e ajudar a puxar isso, dizer, olha, isso é bom para o país, a gente precisa realmente fazer esse negócio acontecer. Né? E eu agradeço essa oportunidade aí da CESP do Rio, né, da gente estar trazendo um pouquinho mais aí da ajuda que nós estamos precisando para botar isso de pé. Tá? A importância de que a gente saiba que a gente tem muita coisa boa já no país, pessoal. Quer dizer, todos esse pessoal que já fez apanhou para caramba. Né? Eu, pessoalmente, me envolvi muito na normatização da área financeira e eu sei direitinho quais os perrengues que nós tivemos. E, por outro lado, eu também sei quantas melhores práticas boas nós já temos NBR hoje, geradas dentro da BNT. Para quem não sabe, existem hoje mais de 200 normas ISO na área da gestão de documentos. Tá? Então, tem uma pancada de coisa aqui que não faz sentido da gente querer sair inventando a partir do zero. Né? Vamos pegar algo que já está consolidado em termos mundiais, se não tiver NBR ainda, vem cá, nos ajuda na BNT a traduzir esse negócio e fazer os trâmites para isso virar uma NBR também. O CONARC já gerou um monte de coisas boas, tá certo? Então, vamos ver o que tem lá que efetivamente a gente pode estar usando.
Mas talvez a principal mensagem que eu queria encerrar aqui, a própria Maria Luísa estava falando de cidades do futuro e assim por diante, está todo mundo preocupado exatamente com essa questão de futuro. Pessoal, a gente tem que entender quais são os potenciais que a gente tem para os nossos processos de negócio, do ponto de vista de ter uma lei que realmente nos permite fazer a digitalização ou, eventualmente, a digitização, tá certo? Ou seja, nós precisamos nos preparar para uma nova realidade. Quando o pessoal fala quando as coisas vão voltar ao normal, não vão voltar ao normal, tá certo? Então, vamos nos preparar para uma nova realidade e dentro dessa nova realidade, tudo que nos ajude, e não é à toa que esse decreto veio no contexto da Lei da Liberdade Econômica, tudo que vier nesse sentido, eu enxergo como uma maneira extremamente benéfica. Bom, Maria Luísa está pintando o meu relógio aqui, meus 35 minutos se foram, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui e te devolvo a peteca. Maria Luísa, você está com o microfone desligado. Esse é aquele novo normal que a gente ainda tem que entender como é passar a marcha. Aprender a passar a marcha no Zoom. Então, as empresas, as pessoas estão preocupadas com isso. Mas nesse momento de pandemia, eu tenho a impressão que todo mundo pensa assim, caramba, tem uma lei que permite que a gente jogue fora o documento, porque a gente absorve o que a gente acha conveniente, né? Então, a lei diz, podemos fazer, ao mesmo tempo diz, entre terceiros basta combinar, só que ninguém combina nada, né? E a combinação ela é a posteriori, quer dizer, o problema é, quando nós tivermos a crise e essa lei e esse documento for necessário e útil, não dá para combinar. Né? Ou te combina antes ou não combina mais. Porque depois que der ruim, como dizem por aí, não tem o que fazer. As pessoas não vão aceitar essa condição. E está tudo muito aflito, porque tem a questão de home office, e estão deixando de lado o rigor que sempre tiveram. Então, a gente está vivendo um momento em que está todo mundo aproveitando a tecnologia com tudo que ela tem de bom, e isso é excelente. Mas também tenho visto uma pressa em fazer coisas que depois a gente pode se arrepender no futuro. E é um arrependimento bobo, porque não exige tanto sacrifício assim, né? Talvez a gente pudesse, com um pouco de rigor, ao tratar a questão, não pensar em tanto sacrifício assim. Eu queria fazer uma pergunta para você e para o Felipe, que seria a seguinte. Você acredita que as pessoas estão sendo afoitas, estão fazendo de qualquer jeito, fazendo contratos, e aí não se enquadra só na digitalização do documento, mas no documento nato digital também? Elas estão fazendo da forma mais preocupada ou elas estão deixando lá? Tem um aplicativo que faz isso, então tá. E não se preocupa depois se isso vai funcionar mesmo para o futuro. Eu posso pedir a palavra um pouquinho primeiro antes do Walter? Até uma das questões que eu até entraria um pouquinho com a opinião do Walter, né? A gente está tendo muita busca, né? Nesse momento de distanciamento social, os processos têm que se manter de uma certa forma. Então, o tipo de assinatura, os processos de detêm de assinatura, avaliações, aprovações de terceiros ou então de superiores, contando a hierarquia da empresa, é necessário. A gente tem tido eu pelo menos tenho conversado bastante nos eventos que tenho participado, nas procuras que estão tendo até a mim, de pessoas querendo saber, tendo a necessidade dessa questão de assinaturas. Então, uma até das questões que eu até conversar um pouquinho com o Walter para a gente fazer um bate-bola e respondendo a resposta da Maria Luísa, é que as pessoas têm muita dúvida entre a questão da assinatura eletrônica e a assinatura digital. Tá? A assinatura digital ela é mais completa, ela é mais fechada por ter a questões da validação do ECP Brasil, de você ter o teu certificado para poder ter a validação. E muitas empresas têm procurado soluções e têm usado soluções de assinatura eletrônica, que vamos supor que às vezes é uma imagem. Você pega o seu documento e põe a imagem da assinatura e joga lá dentro.
E para elas, no entender delas, isso tem uma validação. A gente, na Lab 245, a gente tem uma forma um pouquinho diferente de assinatura, contendo o horário da assinatura que a pessoa está assinando esse documento, botando informações as informações da pessoa realmente a partir de uma validação inicial que ela fez. Então, respondendo um pouquinho da sua parte, Maria, as pessoas estão, sim, procurando soluções mais rápidas, soluções mais simples, sem um entendimento maior, porque eu acho que, puxando um pouquinho a finalização da apresentação do Walter, falta um pouquinho mais de engajamento, de dar informações para essas pessoas, de ter mais o acesso a essas informações mais fáceis, entendeu? Então, ela tem essa necessidade, as pessoas buscam essa necessidade e elas veem a primeira coisa que, em tese, atendem a elas, mas que no futuro não pode ser assim, né? Às vezes, esse tipo de assinatura que eu falei, de pegar um documento, só jogar uma assinatura qualquer, no momento em que, como você mesmo falou, no futuro precise ter um problema, ela não tem a validação correta que seja necessária. Então, Walter, até puxando um pouquinho para você, respondendo a Maria Luísa para você complementar, eu também queria botar essa forma de assinatura eletrônica em forma de imagem para ver um pouquinho também da tua opinião, tá? Para você complementar. Eu respondi um pouco a Maria Luísa e estou complementando um pouquinho uma pergunta para você. Obrigado, Felipe, Maria Luísa. Primeiro o seguinte, Maria Luísa, eu tenho visto 8 ou 8 mil nas redes sociais. Né? Quando eu falo 8 ou 8 mil, tem gente chamando de aberração a lei, tá certo? E dizendo que é inadmissível você destruir o físico, e você tem cara que nesses dias quase tive um troço, postou a foto de um monte de sucata de papel dizendo, o primeiro processo que nós digitalizamos e destruímos o original. Pelo amor de Deus, como é que o cara está destruindo o original? Né? E botando a foto em rede social, tá certo? Né? Quando, na essência, tem uma pancada de coisas que ainda não foi definido. Né? Então, eu acho que não é nem 8, nem 8 mil. É uma questão de bom senso. Né? E aí eu vou mais longe, até para o pessoal que está participando. Cara, o bom senso é da tua organização. Então, primeiro, essa decisão não é tua, sozinho. Essa decisão tem que ser muito bem discutida, no mínimo com o teu jurídico, quando não com a tua área de compliance e assim por diante, como é que vocês vão estar levando isso para frente. E isso vale para as duas formas, porque, na verdade, a assinatura digital que você está mencionando, Felipe, para mim, ela está no escopo da 2200. Né? E a assinatura de certificação, ela está no escopo da 10278. Então, na verdade, nós temos duas leis distintas, uma para o documento nato digital e como é que eu assino nato digital, e uma outra lei para o documento sob conversão, como é que eu assino o documento sob conversão. Né? Então, são leis distintas, procedimentos distintos e consequências distintas. Né? Eu acho que tem que, na hora que essa decisão for tomada dentro de uma organização, o pessoal tem que estar muito ciente do que efetivamente estamos discutindo e estamos fazendo. E aí vem o que você falou, a palavrinha de evangelização. Né? Quer dizer, ainda existe muita falta de conhecimento das pessoas que achar que, não, se eu colar a imagem da assinatura, né, eu assinei digitalmente, ou pior de tudo, né, sei lá o quê, ou o contrário, o outro cara não entende de certificação, carimbo de tempo e assim por diante, né, não tem nem ideia da complexidade que tem por trás disso e também acha, não, daqui a 10 anos eu quero ver alguém dizer que essa assinatura ainda é válida. Né? Então, eu acho que falta evangelização, falta conhecimento, e aí, Maria Luísa, parabéns pelas tuas iniciativas, porque eu acho que tem o papel da CESPRO, sim, né, em estar ajudando a trazer esses assuntos à tona, né, porque qualquer coisa que sair aí vai ter que sair por consenso. Tá? Então, aos laggards, né, laggard é a expressão que o inglês usa para os atrasados, eu não achei uma tradução decente para esse negócio, mas
Sempre quando a Gartner põe algum gráfico lá dizendo que tem os retardados ou alguma coisa assim, eles usam a expressão laggard, e eu adoro o laggard. Então, aos laggards eu falo assim, você pode tirar o cavalinho da chuva que a tecnologia vai te atropelar, tá certo? Né? Mas para os esfomeadinhos, cara, pelo amor de Deus, não saia destruindo, né? Porque está faltando informação aí, entendeu? Né? Então, você corre o sério risco de amanhã alguém chegar lá e questionar o teu acervo e você vai ter que voltar atrás e aí como é que fica? Né? Para os dois, eu digo, pelo amor de Deus, se engajem, né? E ajudem a botar um negócio de pé que o Brasil precisa, porque, olha, gente, são 25 anos de discussão e nós ainda estamos discutindo esse negócio, tá certo? Eu tenho até vergonha quando eu vou lá para fora e o pessoal me pergunta, e no Brasil? Porque, pô, nós temos norma ISO, né? Quem quiser eu passo os números depois, norma ISO falando de trustworthiness, ou seja, de confiabilidade, né? Da guarda de documentos digitais da década de 90, tá certo? Nós estamos em 2020, continuamos discutindo esse negócio, pelo amor de Deus. Né? O bonde está passando, e agora mais do que nunca com essa nova realidade que vem pela frente. Tá? Eu até queria falar uma coisa, que a respeito da nova realidade, nós temos vários aspectos que a gente às vezes ignora. A documentação parece que é alguma coisa cujo objetivo de todo gestor é jogar fora. Eu quero jogar fora. Só que a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima. A documentação, seja de dado digital ou documentação digitalizada, é a fonte de informação de uma inteligência artificial bem feita. Porque como é que você vai fazer uma inteligência artificial bem feita com o dado do outro? Com o dado que não é da tua história? Você vai começar do início, voltar atrás, tudo que você já fez na vida, ou fazer simplesmente igual que os outros já fizeram? A sua informação é essencial para que um processo de inteligência artificial funcione. E aí, você tem que ter aquela informação. Não é que você vai ler e traduzir tudo para o mecanismo de inteligência artificial. Ele vai ler sozinho, mas se ela não estiver lá, ele não vai ter o que fazer. Se você simplesmente destruir a informação ou digitalizar de uma forma que ninguém consiga ler nenhum mecanismo, nem nenhuma pessoa, não tem que ser feito, você está jogando fora. Mas eu queria até um pouco mais longe, Maria Luísa, porque você já está numa visão de inovação tecnológica. Mas eu tenho me divertido um monte, porque eu estou colecionando essas estatísticas do que está acontecendo com home office. E no home office, o pessoal também precisa da informação digitalizada para poder trabalhar em casa. Sim, sim. E as estatísticas que eu tenho lá de fora são de que 12 a 13% dos usuários em home office estão sendo atendidos ou estão se considerando atendidos pela informação entregue pela organização. Cara, eu estou falando de número aqui de Austrália, de Europa e assim por diante. 12 a 13% consegue achar a informação que precisa para trabalhar em home office. Tá certo? Então, antes da inteligência artificial, né, tá aí a realidade que está se materializando. O cara está em casa tentando trabalhar e não consegue acessar o documento, entendeu? E por isso que eu falo a importância desse movimento no sentido de viabilizar o que vem aí pela frente. Com certeza, né, a tua visão estratégica, Maria Luísa, eu sempre bato nas minhas apresentações, o pessoal sabe quanto eu falo, né? Se eu não tiver a informação, eu não tenho inteligência artificial, tá certo? E a informação vem de onde? Vem do documento, vem dos metadados do documento. Né? Mas a gente tem um negócio mais premente hoje, que é o coitado que está tentando trabalhar em casa e não consegue acessar o documento porque ou ele não foi digitalizado ou porque foi indexado de maneira errada, está nos repositórios que não deveria estar, porque aí também todo mundo gosta de montar lá o seu arquipélago da informação, né? Um buzilhão de linhas, silos e não sei mais o que dentro da organização, e o usuário que se vire nos 30 para achar, né, o que ele precisa para fazer o trabalho dele. Então, está doendo hoje nas pessoas. Felipe, qual a tua experiência nesse negócio aí? Eu tô escutando o Walter falar e a gente começa a lembrar dos casos, né? Eu já estou um tempinho na Lab, então eu já passei por consultorias e experiências em
em implementações de sistemas de GED em empresas de diversos setores. Né? Então, a gente tem empresas de setor de universidades, tanto privadas como particulares, privadas como públicas, desculpa, empresas setores financeiros, até em clubes de futebol. Então, a gente vê, principalmente, voltando um pouquinho nas questões dos eventos, as pessoas não têm o conhecimento básico da questão do GED. É uma busca muito grande. Então, para você passar primeiro para qualquer empresa, que tudo começa no documento, que a gente fala muito, é um termo que se usa muito nesses eventos, é que a informação, o documento, é um novo ouro do mundo, porque você tem tudo, você consegue tudo a partir disso. Então, trazendo um pouquinho do que a Maria Luísa falou, um dos casos dessa lei, desse decreto, você ter a padronização dos documentos, você ter o 300 DPI definidos e o tipo de PDFA, você ter os metadados bem definidos, ele leva, sim, a poder ter um tipo de tecnologia diferente em cima desses documentos. Né? Então, é lindo. A gente, na Live, a gente tem esse tipo de padronização, então a gente tem inteligência artificial trabalhando em cima desses documentos. Então, a gente que já chegou, a gente tem essa tecnologia e oferece isso para os nossos clientes, vê o cliente que passou dessa forma básica da implementação do GED inicial, seguindo todas as questões da tabela de temporalidade, das definições de metadados, é muito legal você ter essa outra ponta de ter a inteligência artificial trabalhando nos seus documentos, nas suas informações, depois dele seguir todo o passo. E eu acho que o decreto vai trazer muito isso. As empresas tendo toda essa padronização e seguindo, ele vai ter um ganho bem maior. E vou puxar um pouquinho para a questão do Walter. Walter, falando um pouquinho só dessa questão da padronização dos documentações, vai chegando no horário de perguntas, mas eu vou fazer a minha. O que você acha o qual necessário para as empresas, né, que vão estar adotando esse tipo de tecnologia em cima do decreto, a dificuldade delas em aceitar as padronizações, de seguir o padrão de digitalização, o 300 DPI, o modelo de PDF, de utilizar para ter o valor jurídico, né, dentro da jurisdição brasileira, os tipos de assinatura digital, para seguir, né, nas informações de temporalidade, etc., a guarda desses documentos digitais e, assim, depois de um tempo, fazer o descarte dos físicos. Não sei se ficou claro, se deu para entender. Não, a tua pergunta é fantástica. Oi. Nós temos outras perguntas também. E como está ficando próxima ao final, não tem pressa não, a gente pode passar um pouco do tempo. Mas eu queria perguntar tudo de uma vez, posso? Deixa eu só responder. Aqui... Não, bom, vai lá. Não, então não, responde. A pergunta que o Felipe trouxe aí, Felipe, a questão aqui é procedimento, cara. Tecnologia é banana. Você vai na esquina e compra. Se o cara não tem um scanner que faz 300 DPI, ele entra na internet e compra, tá certo? Né? Então, o que me preocupa aqui não é a tecnologia. Quer dizer, isso aí facilmente a gente resolve. O que me preocupa aqui são procedimentos. Porque muita gente não está entendendo que vai ter que ter um plano de classificação que vai gerar uma tabela de temporalidade, alguém vai ter que criar um modelo de metadados. Né? Existe a própria questão, o mecanismo de destinação final do conteúdo e assim por diante, ou seja, são procedimentos que boa parte das organizações não tem hoje. Mas aqui está juntando o útil ao agradável, porque tem outras coisas correndo por fora, que nem LGPD e assim por diante, que também, de certa maneira, demandam algumas ações desse tipo. Né? Então, a minha mensagem aqui cara, não se preocupa com tecnologia. Tá certo? Eu estou vendo uma pergunta aqui que uma pessoa está perguntando o seguinte: se eu usar a ferramenta XYZ para fazer a assinatura. A questão não é a ferramenta XYZ. A questão é, dentro da tua organização, ter procedimentos amparados pelo teu jurídico, e ele diz assim: não, se você fizer desta maneira, eu compro a briga num tribunal, tá certo? Então, por favor, vamos tirar essa visão de tecnologia e levar... Aliás, se a gente pegar a definição da
da M. O que é esse M? Eu adoro essa tecla, porque sempre fala, né? São métodos, procedimentos e tecnologia. Tá certo? Né? Então, o pessoal está preocupado com a tecnologia, quando eu estou preocupado nós termos os métodos e os procedimentos dentro das organizações que vão tirar proveito da tecnologia para fazer esse negócio funcionar. Né? E muita organização ainda não tem isso. Né? Então, é esse o ponto que eles precisam acordar. Cara, está vindo LGPD, pô, para LGPD eu preciso tipificar o documento, entendeu? Aí eu vou ter que definir qual é a temporalidade, o que eu vou fazer com ele, qual vai ser a destinação e assim por diante. Isso da LGPD serve para o resto, entendeu? Então, pelo amor de Deus, busque um profissional de ciência da informação que vai te ajudar a estruturar os métodos e procedimentos que você precisa dentro da tua organização. Zé Guilherme está fazendo um comentário aqui, que ele não está público, então eu estou fazendo aqui. Zé Guilherme é o presidente da BEINFO, e é uma honra tê-lo aqui também no nosso público. E o comentário dele foi o seguinte: lembro também que a BEINFO criou um comitê especial para discutir a regulamentação do decreto 10.278, inclusive com a participação do Walter, de mim, Maria Luísa, Wilson Tamani, e Miriam Vasco, Eduardo Davi e José Guilherme, ele mesmo. E os interessados, ele está dando um e-mail aqui para se tiver interesse em comunicar com a gente, presidência@abeinfo, brasil.com.br. Como é que eu ponho aqui? ABEINFO, né? abeinfo.com.br, presidência@abeinfo.com.br, caso estejam interessados. Aliás, eu gostaria também que você reforçasse o seu contato, Walter, e também o Felipe Fernandes, para quem tivesse alguma dúvida aqui também no processo. Tem mais perguntas, né? E pergunta aqui: o decreto exclui documentos digitais. E como ficam os metadados para esse tipo de documento? Segue o CONARC e outras normas e padrões? Outra pergunta: há uma iniciativa de adoção do formato Open Document, que é a garantia de leitura do arquivo, dado que é padrão ISO? Walter? Vamos lá de trás para frente. Em relação ao Open Document, sim, o Open Document é um padrão ISO e ele ocupa seu espaço, na verdade, em documentos digitais. Eu estou falando aqui Word, Excel, PowerPoint e assim por diante. Né? Ele me permite, então, que eu tire de um formato proprietário, que é o formato Microsoft, e coloque num formato aberto, normatizado pela ISO. Agora, eu vou voltar para a minha história em TI. Né? Eu não sei se alguém aí lembra-se quais eram as planilhas eletrônicas que a gente tinha no mundo DOS. Né? Mas eu usei lá Lotus 1, 2, 3, InConcert, e tinha uma outra planilha lá que chamava o quê? Quer dizer, cara, não adianta... Hein? VisiCalc? VisiCalc, Maria Luísa. Você não devia ter falado, você não é dessa época, vai. VisiCalc. Então, pessoal, não adianta eu exportar os dados de uma planilha VisiCalc, tá certo? Né? E manter esses dados dentro de um formato ISO se eu não tenho mais essa planilha VisiCalc, tá certo? Né? Então, o que normalmente acaba acontecendo do ponto de vista de preservação digital? O pessoal põe em Open Document Format, em ODF, o documento Word, Excel, PowerPoint que ele pretende usar dentro de um curto período de tempo e põe em PDF-A a imagem do documento se ele quiser guardar por mais tempo. Ele sabe que lá na frente não adianta ele ter aquela planilha porque não vai ter software para cuidar daquilo. Né? Então, vamos entender quais são as diferenças dos formatos e para que eu uso cada um deles. A mesma coisa acontece aqui, né, em relação ao 2200 e este aqui. Né? Quer dizer, o 2200, ele define lá, do ponto de vista ICP Brasil, e se você começar a entrar dentro da assinatura digital propriamente dito, você vai ver que parte dos metadados que nós estamos colocando, ou que foram colocados aqui no anexo da lei, você vai achar dentro de uma assinatura digital e dentro de um certificado digital.
né? Então, aqui, como ficou aberto entre as partes, o pessoal que escreveu, ele provavelmente estava preocupado em, olha, se o cara usar qualquer coisa, então, pelo menos, o que estaria dentro de um ICP Brasil, os metadados que estariam dentro do ICP Brasil, eu tenho nos metadados do arquivo. Sim, Dublin Core é uma norma ISO hoje, ela realmente direciona todo esse mundo de metadados, e não é à toa que, nesse momento, dentro da BNT, nós estamos numa luta brutal em cima da ISO 23081, 1, 2 e 3. Aliás, a 2 acabou de ser publicada, né, que é exatamente as normas ISO de metadados, e a ideia é ter a NBR que nos ajude, né, nessa movimentação aí de dar suporte a essa legislação. Eu acho que já está na hora, tem algumas perguntas perguntando. Tem uma pergunta, por último, acho que talvez seja uma preocupação de muita gente, que é aquele documento que já foi digitalizado, mas que, quando a gente foi ver, não atende aos requisitos desse decreto. Então, ele é um legado físico que nunca vai poder ser expurgado, ou a recomendação é ser reprocessado. Eu acho que, se não tem, por exemplo, um DPI, uma resolução mínima, acho que ele vai ter que ser reprocessado, né? Aí volta aquilo que foi colocado na própria lei, né? A não necessidade de digitalização, né? Quer dizer, sim, cara, você está com esse documento em físico e ainda continua lá, né? Vamos avaliar se realmente existe uma necessidade desse documento estar digital, ou seja, você já deveria ter aplicado a tabela de temporalidade nele. Aí, sim, é um caso em que o documento é necessário, eventualmente, para uma inteligência artificial, mas talvez não seja necessário para a comprovação legal, e aí, por isso, não haveria necessidade de reprocessar, né? Exatamente. Bacana. Eu queria que vocês botassem novamente suas identificações, o Felipe, seu contato. Felipe. Eu estou colocando aqui o meu contato no chat. O meu e-mail, que é felipe.lab245.com. felipe.lab245.com. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho com vocês. Vou compartilhar um QR Code. Vocês conseguem ver? Agora sim. Um QR Code. Esse QR Code leva para um material nosso do Lab 245, e também tem um material nosso de contato, que tem justamente falando um pouquinho, explicando sobre a questão da assinatura digital, assinatura eletrônica e todos os contextos de digitalização. Então, o meu e-mail está no chat. Aqui também tem o contato através do QR Code. E, mais uma vez, eu queria agradecer o convite. Foi muito importante para mim estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho e poder ter essa experiência com a Maria Luísa e com o Walter, que são duas pessoas que, da história da digitalização dentro do Brasil, importantes, né? Isso para mim vale muito. E qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. A Lab 245 está disposta para dar tipo de consultoria e soluções para vocês nessa área. E, mais uma vez, muito obrigado. Agora, com o Walter, eu vou... Obrigado a você, Luiz Felipe. Maria Luísa, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e te dar parabéns pelas tuas iniciativas. Por favor, continue fazendo isso. A gente precisa, e definitivamente isso no país. Veja quantas perguntas surgiram, né? E com certeza, quanto mais competência e conhecimento a gente tiver nas nossas comunidades usuárias, mais fácil a gente vai passar tudo isso que está acontecendo aí. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Obrigada a vocês dois, especialmente ao Walter, logicamente. E vamos ver se a gente promove mais eventos desse tipo, né, para trazer mais aqui para o Rio de Janeiro esse conhecimento e isso tudo que está faltando. Agradeço ao público também por ter assistido a gente. Eu acho que todos estão muito felizes com o que aprenderam e agora mais tranquilos em tomar suas decisões corretamente. Quero agradecer ao nosso patrocinador Lab 245. A SESC sabe como é importante os patrocínios. Todas as empresas que estão patrocinando a gente dão ajuda, porque aqui todo mundo é voluntário, todo mundo vive da contribuição das associadas, então isso é tudo muito importante. E a próxima atração, que vai ser na quinta-feira que vem, nós vamos ter um evento falando de jornalismo
de jornalismo e mídias eletrônicas em tempos de pandemia, com a Kelly Couto, que ela é fundadora da revista Capital Econômico, e ela vai estar aqui com a gente, junto com o João Pedro Lemos, que é da CSP Consultoria, que também vai ser nosso patrocinador no próximo evento. Agradeço a todos, a Guilherme pela participação, e a todos os demais que estão aqui, Walter, Felipe. Até quinta-feira, gente.